Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Mário. Tudo bem? E Rogério, aí? Ferrador. E aí, meu amigo, tudo bem? Dalva Marques já está por aí. Boa noite, Elisandra. Hoje a gente conseguiu entrar fácil aqui. Tá tudo dando certo. Boa noite, Michele. Boa noite, Lucas. Pessoal, bem-vindos a mais uma live. E é mais uma live hoje da série É Possível Viver Bem do Cavalo, né? Quero começar já agradecendo sempre a Deus, né, a minha família, ao meu irmão aí, o Eduardo Matos, que está aí, meu grande amigo, meu irmão, meu parceiro. Obrigado, Du, hoje deu certo, nós entramos ligeiro, né, para não ter problema. Estamos aprendendo, né, Du? Terceira já também, né? Vamos ficar bom nesse trem. Né? E também já quero convidar a nossa ilustre convidada. Ela é treinadora, apresentadora e jurada de Equinos e Moares. Para quem não assistiu a live passada, nós tivemos muitos problemas, né, de transmissão com a internet e ela fez a gentileza de estar voltando hoje para a gente continuar a live da semana passada. Então eu já vou convidar aqui a Dalva Marques para ela estar entrando aí o Marcelo Navarras. Grande abraço, meu parceirão aí de trabalho também, grande amigo. E eu já vou chamar você aqui, Dalva. Du, seus recados, meu amigo. Bom, inicialmente quero cumprimentar a todos. Uma maravilhosa, uma extraordinária noite para todos. Vamos pegar pegando. Ela é extremamente entusiasmado com tudo que Deus tem preparado para nós. Muito feliz, agradecer aí a Deus, agradecer a você, Ricardo, pela confiança, a nossa equipe, agradecer também a Dalva por ter aí aceitado esse convite para estar voltando hoje, né? Começamos semana passada, está voltando agora por conta da internet dela lá, estava chovendo no rancho, deu trabalho. E eu quero falar para você que está participando aqui, nosso assunto é super interessante, eu acho que tem total relevância no meio do nosso segmento, que é o meio do cavalo, que é possível viver bem do cavalo, sim. Então, se você tem um amigo que vai se interessar por esse conteúdo, compartilha com ele o link dessa live, manda aí a pessoa apertar o aviãozinho para ele, curte, comenta aí, manda suas perguntas, que daqui a pouquinho a gente já vai estar respondendo, beleza? Boa noite, Dalva! Boa noite, Boa Dalva. noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo Tudo ótimo, ótimo, graças a e Deus. você? Eu estou um espetáculo, graças a É. Deus. É isso Eu acho aí. incrível esse. Eu tô um espetáculo, adoro isso aí. Ô, Aham. Dalva, E hoje, obrigado, viu? e hoje está sem Por você chuva, hein? ter. Oi? Hoje está sem chuva. Ai, que Glória a beleza. Deus. Então hoje nós vamos conseguir aprender mais ainda com você. Quero te agradecer, viu, Dalva? Acho muito importante as pessoas né, verem quando as dificuldades que a gente tem. E por isso que a gente faz questão de ser transparente, para as pessoas verem que, né, nada é fácil na vida da gente, né? Então, Com nós certeza. tivemos aqui as três primeiras lives que nós tivemos, as duas primeiras, na verdade, nós tivemos problemas de transmissão. E as pessoas têm que ver que muitas vezes as pessoas desistem porque acham que só acontece com elas, e não, acontece com todo mundo, a única coisa é que a gente não para. Né? A gente está sempre disposto a continuar, a gente entende as dificuldades e a gente continua, porque a gente tem, né, um propósito bem definido. Então, muito obrigado. Você foi guerreira na última live e nessa com certeza a gente vai ter mais tranquilidade para estar aprendendo mais com você. Obrigado, viu, Dalva? Gente, eu que agradeço o convite mais uma vez. E realmente o fato, né, de ter convidado novamente, porque de repente poderia ter se encerrado por lá, né, por aquele bate-papo que nós já tivemos, mas ainda assim a gente deu sequência e está tentando mais uma vez. Então, obrigada de coração. Legal. Ô, Dalva, queria deixar um abraço pro Silvio, tá? Que eu não conheço ele pessoalmente, Certo. mas na última live você falou tanto dele. Daí eu fico vendo, né, a importância, como é bonito ver um casal, você falando assim do Silvio, você fala de uma maneira tão carinhosa dele. Então, eu já sei que tenho certeza que eu vou gostar muito de estar conhecendo. Assim que eu tiver a oportunidade, eu quero estar conhecendo. Deixa um abração para ele aí, viu? Eu agradeço e ele vai ficar muito feliz por isso. E realmente eu sou suspeita em falar, né? E já aqui, ó, para todo mundo ouvir, vocês estão convidados, você e o Eduardo, para virem aqui no rancho, Legal.
para Legal. comer uma comidinha aqui no fogão de lenha com a gente e conhecer o Silvio, que é Legal. assim um entusiasta, né? Ele é um apaixonado pelo cavalo, pelo muar e meu maior incentivador, né? Se eu cheguei até aqui é graças a ele, com certeza. Que bacana. Bacana. Parabéns. Parabéns ao casal, viu? Obrigada. Muito legal ver isso. Obrigada. Né? Eu também trabalho com a minha agora esposa, né? Então a gente sempre buscou isso, esse trabalho em família, e eu me espelho muito em pessoas, em casais como vocês. Vocês estão de parabéns. Muito legal. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe vocês aí também. Amém. 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 Seu rancho está Bom. situado aonde mesmo, Dalva? São Sebastião da Grama. É divisa, né, com Vargem Grande do Sul. Até muita gente, quando vê a localização, está escrito Vargem Grande, eles falam, pô, mas não é em Grama? Mas é porque é aqui. Aliás, é o último sítio de Vargem Grande, né, já chegando em Grama. Legal. Maravilha. Tá a quantos quilômetros de São Paulo? 260 aproximadamente de São Ok. Paulo. Legal. Depois eu Rapidinho. vou pegar a tua localização, numa dessas viagens minhas, quando eu passar aí por perto, eu passo para te fazer uma visita aí. Se você Ótimo. estiver por aí, a gente Eu passa aí. passo na hora. Tá Na bom? hora. Inclusive, até já aproveitando aqui, né, o ensejo, falou sobre a viagem e tal. Silvio e eu estamos indo para Valentim Gentil nessa quinta-feira. O Silvio vai fazer a locução de um encontro de muladeiros que vai ter lá, né, uma prova chancelada pela BCJ Pega. E a gente vai estar lá curtindo dessa vez. Não vou estar julgando, vou estar lá só dando palpite para ele na locução. Legal. Bacana, hein? Que legal. Bom, Silvio, meu parceiro de microfone, então, aí, pô. então, você sabe que isso até faz parte também da nossa história, né? Porque eu ia julgar e ele sempre ficava lá do lado de fora dando o apoio moral, né? O apoio moral e as broncas também, quando tinha alguma coisa que não estava bacana. E aí um dia nós fomos numa prova e faltou o locutor, não sei o que houve, o que aconteceu e tal. Aí eu falei, Silvio, bora lá, pega o microfone. Ele tem um vozeirão bacana, ele fala bem. E aí acabou, ixi, vira e mexe agora, eu tô julgando e ele fazendo a locução. Eu já Então vi esse acabou virando filme, né, cara? trabalho também. Foi bacana. Nossa. Que legal, que legal. Eu já vi esse filme de faltar o locutor, tá? Ah, A eu minha história não foi diferente. sério? Bacana. Olha que bom. Oi, Ricardo, antes da gente retomar as perguntas, é legal a gente deixar uma informação importante aí. Quem está na live hoje e não teve oportunidade de pegar a primeira parte, a live está gravada no Instagram do Ricardo. Então, assim, não perca. Teve ali umas falhas técnicas por conta da internet, mas o que a gente aproveitou das respostas da Dalva foi surreal. Então, eu aconselho você depois a ir lá, assistir, compartilhar e curtir com seus amigos aí, porque a primeira parte ficou muito legal. Show. Bacana. Bom, a gente está aqui, né, para falar que é possível viver bem do cavalo. E, Dalva, eu queria saber de você, eu queria assim, que a gente sempre deixasse coisas práticas, né, para as pessoas que querem viver do cavalo, dicas que eles possam colocar em prática, mas que eles realmente consigam colocar em prática, de maneira simples, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, o que você acha hoje, Dalva, que mais falta nos profissionais do cavalo, para quem está querendo virar profissional? Mas eu queria que você falasse fora o treinamento de cavalos e da equitação. Que a equitação, durante um tempo, foi meio esquecida, mas hoje está sendo muito valorizada, acho muito legal isso. Mas sem contar equitação e treinamento, qual a habilidade que você acha que está faltando e que você poderia dar assim, o conselho para a pessoa que está começando? O que você diria para ela aprender, além de treinar cavalo, do treinamento e da equitação? Ricardo, uma coisa que eu acho fundamental, e eu até tenho trabalhado nesse sentido, buscando orientar as pessoas, eu acho que o manejo
realmente, assim, no geral, desde a base. Isso é fundamental, porque para você chegar lá na doma, no treinamento, você tem que fazer um bom manejo, você tem que ter uma afinidade, você tem que ter uma cumplicidade com o animal, né? Então, isso é um fator, assim, que eu acho fundamental, né? Não dá para você chegar de cara e sem ter nenhum contato com o animal, né? Não ter nenhuma noção de ação e reação, porque é isso a base, né? E já falar que vai ser domador e treinador. Então, Uhum. eu acho que tem que... Aliás, tudo, né? Tem que ser da base. Começar da base, Exatamente. né? É, até porque a gente necessita, né, desse bom manejo, né? Poxa, é tão fácil a gente, às vezes, né, atrasa tanto o trabalho da gente que está treinando, principalmente animais novos, né? Se a pessoa do manejo às vezes não trata bem, né? Na hora de limpar uma cocheira, o cara não sabe se movimentar, não sabe amarrar um potro, é perigoso, né? Às vezes a gente pode perder um potro de treinamento. Então, você falou, tocou numa situação muito importante, né? E que muitas vezes as pessoas Sim. não valorizam, né? Eu já até, sabe que eu já fui chamado algumas vezes para dar cursos de manejo, mas é incomum isso acontecer. Normalmente o pessoal quer mesmo é doma, é treinamento e acaba deixando o manejo para trás, né? Eu até tive uma aluna que veio, ela é criadora, na realidade, o pai é criador, ela é veterinária, e ela veio que queria fazer um curso de doma, na realidade. E aí ela chegou, né? A gente começou o bate-papo. Aliás, um grande abraço para ela, a Natasha, eu sou Eduardo do Sul. E aí fui pedir para ela, falei, então vamos fazer algo num animal já domado, já pronto, para a gente ver. E aí, até é interessante isso que ela teve, foi um barato, que ela teve muita dificuldade até de amarrar o cabresto de 7 nós, né? Então foi uma luta assim, e aí eu percebendo a aproximação dela, né, a maneira dela pegar a égua já na baia, a maneira de conduzir, e automaticamente fazendo as instruções, aí ela própria comentou, né, falou, não, eu não vou fazer o de doma porque eu não estou preparada ainda, né, então foi muito bacana que ela mesma percebeu a dificuldade, né, então é interessante, é bacana, nós somos capazes, sim, mas a gente precisa de preparo, a gente precisa de conhecimento, né? Porque é uma vida, é um animal que, querendo ou não, ele tem vontade própria, né? Então não Exatamente. cabe tudo a gente decidir por ele, ele tem as suas decisões também. É, Então, isso é fundamental. muito legal, muito bem colocado. E eu vou aproveitar que você, né, tocou nessa parte da gente, dessa sensibilidade que você tem porque eu vi uma entrevista sua para uma revista e duas frases me chamaram muita atenção, tá? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre elas. Tá. Uma delas é que, né, a gente ouve até quando você está contando, como você contou esse caso, que você conversa com a pessoa e tudo mais, e ali você diz que você acredita que o seu sucesso está vinculado ao fato de você escutar e respeitar as expectativas e necessidades de cada cliente. Eu penso que essa é uma base muito forte do sucesso de qualquer pessoa, né? Eu costumo Sim, dizer o seguinte, né? A gente, antes de se preocupar que benefício a gente vai ter com as coisas, a gente tem que se preocupar qual o benefício que a pessoa vai ter com o que a gente propõe para a pessoa. Né? Ser exato. interessante antes de ser interesseiro. Então, quando você se preocupa realmente com o que a pessoa, com a dificuldade da pessoa, e realmente quer resolver o que a pessoa precisa, né, e não fica simplesmente querendo expor o que você quer, o que você pensa certo, eu acho que esse por isso que eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque eu sinto muito isso em você. Né? Eu vejo que você não esquece a pessoa, você ainda, né, tá ali e coloca ali até a base, talvez, do seu sucesso, uma das grandes coisas do seu sucesso, esse cuidado que você tem com a pessoa. Então, conta um pouco sobre isso para nós, Dalva. Ricardo, eu acho que uma coisa que eu comecei muito lá atrás, né, com
com todo mundo que trabalhou aqui, os meninos, né, que se formaram aqui, hoje trabalham em grandes aras, e eu comecei, assim, muito chamar eles a atenção e fazendo a seguinte pergunta, né, e se fosse você, né, porque na maioria das vezes a gente não se pergunta, e eu faço isso, inclusive em relação aos animais, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? E eu, particularmente, como eu tive, assim, muita dificuldade, eu não tive pessoas que fizessem exatamente o que eu faço hoje para as pessoas, Uhum. entendeu? Então, muitas dificuldades que eu passei, muitos erros e acertos, cavalo dando trabalho, uma série de coisas, e assim, literalmente aquela frase, né, se vira nos 30. E isso me chamou a atenção, porque eu vejo a necessidade, a importância de se ter alguém para te instruir. E isso acabou, assim, acaba se tornando automático para mim, no dia a dia, no cavalo, às vezes eu nem estou mexendo com o cavalo, mas em todos os assuntos que eu posso, que eu tenho um certo conhecimento, eu acho fundamental isso. Então, eu vejo que as pessoas precisam de ajuda e às vezes tem muita coisa que é tão básico que para muitas pessoas é tão banal, né? A gente vê treinadores, a gente vê muitos profissionais do cavalo com bastante sucesso e tal, mas eles, assim, de repente não tem a preocupação de estar passando realmente o fundamental, esse início para lá na frente a pessoa conseguir chegar no grande finale, né, que é o desejo de Uhum. todo mundo. Então, para isso, você consegue desenvolver sempre se colocando no lugar do outro. Então, isso para mim faz toda a diferença. E eu sei o que eu passei, como eu queria uma Dalva Marques do meu lado, então eu faço questão das poucas coisas, o mínimo, aquilo que parece ser banal, eu faço questão de passar porque eu sei que isso lá na frente, em algum momento vai ser usado, vai ser benéfico, então isso para mim faz toda a diferença. Eu faço questão de ser prestativa, de ser útil e tentar realmente ajudar, porque o cavalo ele é uma paixão que move o mundo, né? Então, acho que Exatamente. a grande ideia é essa. Que legal, Dava. Maravilha. Poxa, você sabe que a gente a gente faz também, né? A gente grava hoje cursos online, né? Com profissionais. Acho que talvez um dos primeiros cursos online que foram gravados no Brasil, a gente que fez desses de internet e tudo, foi com o Gabriel Salgado, que hoje mora nos Estados Unidos e tal. E uma grande preocupação que a gente tem sempre é que o expert, né, o professor, que ele não esqueça as dificuldades que ele teve no começo, né? Porque às vezes o cara ele vai para um nível tão alto, né, que ele esquece aquele começo, mas é o começo que fez ele chegar lá, né? E que Com às certeza, vezes, se ele não passa aquele começo, a pessoa não consegue chegar, sem né? dúvida. Até porque eu não Sim. sei se você, a maioria dos problemas que eu vejo assim nos cavalos, que eu vejo na maioria dos cavalos que a gente vê por aí, eles estão ligados à base, né? Eu sempre volto para a base para resolver. Então, se a pessoa não tem aquela base, e as pessoas às vezes confundem base com coisa, né, sem simples, né? Simples não é simplista, mas coisas simples, mas coisas que precisam ser feitas e muito bem feitas, né? Então, às vezes, eu vejo que as pessoas se preocupam muito com manobra, com palete, né? E às vezes o que está na base, ali no começo, no fundamento, eles passam por cima, assim. E aí, quando chegam lá na frente, né? Bagunça tudo porque não tem uma base bem feita. Então, acho muito legal ter essa preocupação e a gente, né, tomar cuidado para não esquecer todas aquelas dificuldades que nós tivemos desde o começo, né? Com certeza. E quanta dificuldade, né? E quanto aperto, e aquela coisa de, principalmente quando já parte para treinamento para pista, e
você vai fazendo, aí você acha que tá, nossa, teu cavalo tá show, ele é o melhor do mundo, né? Você fala, poxa, vou arrebentar. É a hora que você chega lá, você tá descendo o animal do caminhão, você já olha um ou outro e fala, parece que não tá Nossa. tão bom assim, né? E aí, às vezes, até o cavalo tá bacana, mas ele, como a gente, é dia, né? E às vezes você treinou ele aqui a semana inteira, ele tava um espetáculo. E chegou na hora do campeonato, e aí? Né? Então, isso é bastante comum acontecer. E eu costumo falar sempre que, até eu estou dando assessoria em alguns lugares, né? E eu tenho falado com um menino, essa última que eu fiz, e eu repito sempre, né, que o cavalo, ele é o espelho do cavaleiro, né, Ó, e a gente tem que prezar muito a disciplina, né, então, porque se eu não for disciplinada, meu cavalo não vai ser. exatamente. Então, eu pego, assim, pesado mesmo, em detalhe mínimo, seja puxando no cabresto, né, você vê muito esse lance que tem pessoas que não dão importância, o limite de distância, por exemplo, né? Você está caminhando com o animal, você para, se você não prestar atenção, ele te Te atropela. pisa, Então, exatamente. é uma base, é uma coisinha boba, assim, e chata, né? Porque nossa, deu um passo, eu boto para trás, e todo mundo, né, que está mexendo, que está fazendo e que permite isso, eu automaticamente já falo, né? Então, eu acho que tem que ter, em tudo tem que ter, né? Mas no Tudo, cavalo exatamente. principalmente, porque senão eles tomam conta. Dava, eu percebi, engraçado que eu percebi que normalmente os cavalos que tomam conta da pessoa, assim, já no cabresto, quando montam faz a mesma coisa. Até Né? É incrível como é uma pior, pessoa né? que deixa o cavalo tomar, é até pior, porque a pessoa está montada. Então, é Exatamente. incrível quando você corrige uma coisa, como é que a pessoa vai tomando uma consciência diferente, né? E Eu você sempre sabe falo, que, pode falar, pode falar. essa entrando, né, um pouco mais nesse lance da base, e eu pego muito no pé, num detalhe também, das pessoas que acham que não tem importância e alguns falam, isso está ultrapassado, isso não usa mais. O lance de equilibrar o animal no círculo, de inverso, reverso. E eu percebo que tem pessoas tem pessoas até assim já mais experientes que já estão no cavalo há mais tempo, mas que não prestam atenção, não dão importância a isso. E Uhum, aí é bacana que quando eu falo, então vamos checar, né, essa base e tal, que é fundamental. Inclusive, eles fizeram até uma figurinha minha de WhatsApp, porque uhum, eu tô na pista, no redondel, e eu falo, gente, vamos fazer um círculo imaginário. Aí eu falo aqui. Aí eles começam o exercício aqui, quando vê tá lá do outro lado, eu falo, aqui. uhum, Então, eles vão se perdendo e o cavalo é assim, ele ganha um passo, dois, três, e ganhou por completo. Então, às vezes eles falam, nossa, mas deu um passinho. Não, mas é aqui, né? exatamente. Então, é uma bobeirinha, né? Mas que eu também pego no pé, porque eu sei que lá na frente vai fazer, assim, total diferença. Você, né, que é treinador, a gente sabe que, falando até de cavalo de marcha, a marcha nada mais é que o passo do cavalo acelerado, né? Uhum, Então, se eu não tenho um passo equilibrado, eu não tenho uma marcha equilibrada de qualidade e não vou ter um cavalo na mão no galope jamais, né? Se eu não exatamente, tenho no passo, não tenho na marcha, não tenho no galope. exatamente. Então, eu também acho isso fundamental. Temos que buscar esse equilíbrio. Você falou de uma coisa assim do círculo, né? Círculo é uma coisa importantíssima, acho que para qualquer cavalo de qualquer modalidade, um círculo Com bem certeza. construído e não é fácil de fazer, né? Muitas vezes as pessoas acham que é fácil. Hum, Eu acho a coisa mais linda aquele cara que treina e fica aquele círculo, né? Bem certinho que o cavalo passa em cima, assim. Nessa última prova que eu Até fiz com fumaça, teve um amigo que falou assim, Ricardo, você foi o primeiro que entrou na pista, então não tinha nenhuma marca, né? Falou, cara, foi incrível, porque o seu segundo círculo não tinha nenhuma marca. Cara, você passou exatamente em isso cima do é círculo que você tinha feito. maravilhoso. Não é fácil. Eu não tenho facilidade de fazer isso.
Sério? Não Inclusive, eu tem vi que facilidade. entrou aí, eu quero aproveitar para mandar um abraço para o Carlos Deleu, né, o grande Oh, treinador. legal. O Deleu Um teve aí? abraço. Que legal, sou mó Ele fã do Deleu. entrou, um abraço para ele, para a Laure. Oh, que E é legal. um sonho um dia visitar eles, né? Porque eu vejo os vídeos dele e, inclusive, há um tempo atrás, ele estava com dificuldade de reunir um cavalo e aí ele me passou uns vídeos. Foi assim Pô, uma que aula legal. fantástica. Então, Ele é uma Deleu, um lenda, abração, né? viu? Que legal. Ele é, com certeza. Prazer. Que bom Quanta que ele entrou honra. aí. Quanta Você honra viu? mesmo, cara. Ele é. Muito bom. Eu não tive o prazer de fazer um curso com ele, mas quem sabe uma próxima que ele vem para o Brasil, se é que ele vem, seria uma honra Sim, fazer um curso com ele, cara. eu também tenho muita vontade. Né? Muito bom. Isso aí. Du, alguma pergunta? Você, Du? Deixa você falar um Na pouco, verdade, pô. cara, eu tenho uma pergunta sim, mas eu só queria reforçar, né, para quem está na live, eu tô aqui, papel e caneta, anotando tudo que eu tô aprendendo com a Dalva aí. E ela falou, a gente estava falando sobre a base, a importância da base, principalmente nesse caso do Ricardo que já está gravando os cursos, ele falou do Gabriel, né? A importância de você lembrar dos problemas que você teve no início. Até porque ah, os grandes treinadores eles precisam entender que eles estão, muitas das vezes, formando outros treinadores, mas esses caras são amadores, são iniciantes. E é comum eles terem os mesmos problemas. E a outra observação é uma coisa que no corporativo a gente chama de alinhamento de expectativa. Como é importante, eu falei esses dias com um colega, é importante você sentar com o seu cliente e fazer um alinhamento de expectativa. Porque às vezes ele traz um cavalo para você achando que o cavalo é um fenômeno. Ou às vezes ele pega um cara que nem tem uma base violenta, é um cara apaixonado por heads, que nem o Ricardo, mas já domou toda a raça de cavalo. E às vezes o cara traz o cavalo com uma certa expectativa e que às vezes o cavalo dele não oferece condições para aquilo. Então esse alinhamento de expectativa entre o treinador, entre o profissional e o proprietário, principalmente ajuda muito nessa questão que a gente estava falando sobre manejo. Eu e o Ricardo, a gente conversa muito sobre isso. A situação, pelo menos aqui na nossa região de manejo, é muito crítica e tem um monte de gente precisando trabalhar, mas os caras não se profissionalizam nessa questão do manejo. Então, para você que está na live, que é treinador, ou que é dono de cocheira, que é dono de aras, ou até que quer buscar o seu espaço no meio do cavalo, entenda, estude mais sobre essa questão do alinhamento das expectativas, que vai fazer total diferença para você, tanto na questão de você escolher um bom profissional para trabalhar com você, ou você escolher um bom profissional para poder você estar cuidando do seu cavalo. Na verdade, a minha pergunta, Dalva, não é bem uma pergunta, eu queria que você falasse um pouco, a gente sabe que você foi a primeira jurada, né, no quesito dos muares, que um meio fantástico, um mercado fantástico. Eu defendo com unhas e dentes, embora não seja adepto, aí eu falo que burro e mula é igual tatuagem, é bonito para os outros, mas eu acho muito bacana, e a gente precisa, essa cultura, ela precisa ser honrada no Brasil, porque o Brasil foi construído no lombo desses animais. Eu queria que você me falasse o seguinte, para você, como a primeira mulher do segmento, e você tendo essa questão atuante tanto no cavalo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do empoderamento feminino, que é algo que está explodindo no cenário mundial em todas as áreas, e no cavalo não poderia ser diferente. Eu penso que você foi uma das mulheres que realmente pegou, levantou essa bandeira e está fazendo a diferença. Eu queria que você falasse sobre isso. E eu sei que tem muita mulher aqui na live que está doida para te ouvir, e essa questão eu acho que é muito importante, devido ao cenário que a gente está vivendo hoje, de uma forma geral no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Bacana. Eu fui a primeira jurada, né? E continuo sendo a única. Queria que já tivesse outras, né? Fazendo a mesma coisa. Tem muitas mulheres, assim, montando muito bem os muares. Eu vejo nas provas sociais, né? E muitas delas me mandam vídeo, a gente troca ideia, elas me pedem, né? Ajuda, me pedem conselhos em relação a isso, e agora aqui para todo mundo ouvir, eu estou à disposição realmente porque
É o meu Legal. prazer. Eu faz bastante tempo que eu venho trabalhando essa linha para mulheres, porque eu acho que faz toda a diferença. E realmente, como você falou, ainda mais no Muar, foi assim, um tanto quanto impactante, né? Começar a julgar a mula justamente por esse fato, né? Como você falou aí, como é que é a tatuagem e... Não, não, particularmente, eu acho que burro e mula é igual tatuagem, é bonito pros outros. Eu não Ah, tenho tá. coragem de fazer Isso. e não tenho muita vontade de ter um burro ou uma mula, não. Mas eu acho que é algo fantástico. Então, exatamente. E só que é um universo assim, é um mundo viciante e eu sou suspeita em falar, né? Que tem muitas pessoas até que falam que eu sou a primeira e às vezes a única que fala bem de burro e mula, né? Que muitas pessoas realmente não têm coragem nem de experimentar. Mas, como eu falei, tanto no cavalo quanto no muar, eu já fiz alguns workshops aqui em casa, fui em alguns lugares fazer só para mulheres, já estive até na Estância Sankara, nós ficamos 2 dias lá, que era um curso exclusivo para as mulheres, todas com muares, né, que montam super bem. Um abraço E pro Robson. então, O Robson participou do Robson, meu curso de embocaduras, cara é fantástico, sério. parceirão. Ah, eles são fantásticos e um beijo grande aí para dona Cida Modesto, que quando crescer eu quero ser igual ela. Olha que legal. E ela faz realmente as provas sociais, dá show, e elas falam realmente, né, que elas se encorajaram, elas realmente decidiram quando me viram na pista julgando, Olha. porque de fato, acho que muitas pessoas têm vontade, mas não tinha oportunidade, tem algum receio, às vezes não tem apoio, que aliás isso é fundamental, né? Uhum. Então, realmente cresceu muito esse lado das mulheres e tem várias delas me pedindo auxílio até para iniciarem doma em Muar, né? E o treinamento também, e algumas começando a apresentar oficialmente, saindo dessa linha só da prova social, que a gente, aquilo que eu comecei a falar da outra vez, sobre as pessoas, as mulheres principalmente, que realmente, se tiver a oportunidade de viver, de ter esse contato com o cavalo, com o ar, de entender, né, como é que funciona o animal, como é que funciona um selar, uma mula, um burro, um aquecimento, e até mesmo aí montar e chegar a apresentar. E, no meu caso, o meu sonho de ver outra logo julgando também, né, as mulas em andamento, morfologia, os jumentos também, né, que tem o julgamento dos jumentos, agora estão fazendo novamente na marcha, morfologia, enfim, é um mundo realmente bastante, eu falo envolvente, porque, nossa, é gigante, assim, pessoal, eu acho que até necessita realmente de mais pessoas envolvidas e trazendo realmente as mulheres para fazer aquilo que eu faço. E tem muita mulher aí sacudida, hein, que monta pra Tem, caramba e que eu só sinto não estar realmente na pista fazendo aquilo que realmente tem capacidade para fazer. legal. Ô Dalva, na sua opinião, você como treinadora, qual que é, qual é a maior diferença entre cavalos e moares? Existe uma diferença? E se sim, qual a diferença entre, mais gritante, assim, entre treinar um cavalo e treinar um moar? Na realidade, aquilo que o pessoal fala, né, que o lance, mas você é burro, hein? Nossa, mas é uma mula, que não sei o quê. Eles são, assim, extremamente inteligentes, né? Eles pegam tudo, assim, eu imagino que mais rápido até que o cavalo, isso tanto pro lado bom, né, pro Bem lado quanto pro mal. positivo, quanto pro É, negativo. Exatamente. E eles são, assim, realmente animais que têm uma percepção gigante, né?
Então, quando você tá montando realmente o muar, a atenção é redobrada. Desculpa, gente. O repente, né? Meu pai sempre falava isso, o repente do muar e do cavalo é bem diferente, né? Então, eu acho que a atenção com o muar é triplicada, né? Agora, em termos de treinamento, a base, obviamente, o acesso em si, o muar tem-se, né, que ter os cuidados redobrados também para acessar em questão de pé, isso é uma coisa que a maioria das pessoas já sabem, né? Embora a gente também tenha conhecimento de alguns animais, né, alguns cavalos que são até piores, porque aí entra o lance de índole e temperamento também do cavalo, que isso é fundamental, né? Mas o muar em relação ao cavalo é uma coisa que eu acho, assim, que me chama muita atenção, é quando você começa a montar assim, e às vezes com aquele, tipo, um receio, e na realidade é aquela história, eu tenho que confiar primeiro para ele confiar em mim, entendeu? Então, isso aí às vezes dá um... Até eu lembro muito quando estou julgando as categorias de moar dente de leite, né? Que são os burros e mulas que estão iniciando e às vezes estão com pouquíssimas montadas. Já teve inúmeros casos que o animal tinha 5, 6 montadas e os caras já levam para empistar e tal. Então é tenso, né? Então o lance aí o diferencial dos dois é esse lance mesmo de cuidado triplicado, né? Nem dobrado. Exatamente. Ô, Dalva, e aí você monta, né, todos os animais da pista? Tem que montar. Tem colegas de trabalho que quando tem muitos animais na categoria, eles já fazem uma seletiva, né, e não monta. Eu, particularmente, eu prezo montar todos, independente do que seja, só não monto se o animal não deixar, mas graças a Deus até hoje não aconteceu. E é um detalhe que eu acho importante até, e eu falo isso para os meninos que muitos vão estagiar comigo, né, acompanhar os julgamentos, porque eu aprendi uma coisa com meu pai, que ele falava em relação ao animal. É comum, às vezes, a gente ouvir as pessoas falando que tal cavalo, isso aí não vale nada, isso aí não presta, isso, aquilo, outro. E eu não concordo, né, com isso, que o meu pai sempre falava. Ele pode não atender às suas expectativas, né, mas ele sempre vai ter uma serventia, ele sempre vai ter o espaço dele, ele vai se adequar para alguma coisa. Aí ele até falava, né, ele vai puxar uma carrocinha, ele vai, o principal, arrancar o sorriso de uma criança, né, mas o indivíduo, ele é o que é e ele não tem culpa disso. Então, qualquer animal que entrou na pista, eu me sinto na obrigação de montar e da maneira que eu monto, que eu experimento o que vai ser campeão, todos os outros da mesma maneira. Isso tem que, na minha concepção, isso faz toda a diferença. Tem que ser dessa forma, penso eu. Pô, legal. Isso é muito legal. Ô, Dalva, quando você vai montar um cavalo, vamos dizer que você tenha 2 cavalos que andam muito parecidos, tá? E só que você monta e ele bom, ele te deixa montar primeiro. Quando você monta um cavalo leve, um cavalo bem equilibrado, né? Um cavalo que realmente você passeia nele. E o outro é um cavalo já mais duro de boca, você põe o pé no estribo e já anda. Isso pesa muito para você na hora do julgamento? O temperamento, ou mesmo o treinamento que esse cavalo recebe, isso interfere muito? Eu falo sempre isso, Ricardo, que é um detalhe. É muito comum, quando vai começar o julgamento, os apresentadores sempre falam, né? Eles já vêm na mente. Ei, a senhora vai montar, foi campeão não sei onde, foi campeão não sei onde. Nossa, a senhora nunca montou um animal macio desse jeito e tal. E eu sempre falo isso, que maciez
não é só o item que vai definir um campeonato, né? Então eu tenho que fazer uma junção das qualidades e a equitação é fundamental, né? Então, uma coisa que eu prezo muito no meu julgamento, a naturalidade, né, dos animais, e entra no lance da equitação um animal que, eu uso sempre essa expressão, né, no treinamento, que ele tem que ter o efeito mola, né? Ele tem que ter facilidade para reunir, ele tem que ter facilidade para alongar. E uma coisa que eu também acho fundamental, as transições. Eu me preocupo com isso porque, às vezes, a pessoa tem o hábito de só fazer a expressão, né? Ele joga o corpo e o cavalo, às vezes, troca por desequilíbrio, porque ele jogou o corpo e tal. Aí você percebe que aquele cavalo reto, ele não tem arqueamento, ele não tem flexibilidade nenhuma. Então, isso também faz as transições, muitas vezes eu falo que é um item que define um campeonato. Uma transição que o cavalo faz e permanece no chão, que a maioria deles não se preocupando com isso. Quando vai fazer a transição, automaticamente o cavalo não arqueado, não preparado, ele vai subir, né? Ele vai verticalizar o movimento, isso vai interferir na sua comodidade. Então, isso já comparando com o outro que se equilibrou nesse item, obviamente que vai levar vantagem. Muito legal. Muito legal. Bacana. Du, tem alguma aí? Eu tenho aqui várias. Então, na verdade, manda aí, manda a sua aí. Sabe o que eu queria saber de você, Dalva? Teve algum momento que você pensou em parar, em desistir? Teve alguma situação que você falou assim, putz, acho que eu não vou mais? Não, de parar, desistir, não, mas teve uma prova, uma vez que eu julguei em Minas e deu muito animal, acho que foram 20 e poucas categorias, mas assim, com 25, 30, não dava para dividir. Eu não sei de onde saiu tanto bicho daquele jeito, eu julguei assim até de madrugada, e um frio, uma coisa louca, e eu julgando e sigo fazendo a locução, então tipo, eu tinha que montar todos, não tinha outra alternativa. Então assim, aconteceu isso, deu falar assim, não, agora eu vou dar um tempo, não, nossa, julgar um tanto desse bicho, não dá, mas aí na semana seguinte já estão chamando e eu já tô indo. Não tem como. Mas deve ser assustador pegar uma prova desse tamanho, né, meu? Cansativo, né? E você sabe uma coisa que é interessante, e eu agradeço a Deus muito por isso, até o Eduardo falou, né, esse lance do empoderamento feminino e tal, essa entrada das mulheres nesse meio. Já aconteceu várias vezes, eu cheguei numa movimento de muito caminhão, de muito trailer, muita gente, né? E aí você saber a responsabilidade que está na tua mão, né? E aí você fala, poxa vida, eu fui convidada, né, para julgar um evento, quantos animais de qualidade, quantos treinadores, quanta coisa envolvida, quer dizer, uma estrutura inteira montada, né, animais indo para lá e para cá, e tudo ali, tipo, na minha responsabilidade, né? Então, é muito gratificante isso, saber, né, que as pessoas estão indo, estão levando, e tem muita gente, principalmente do Muar, né, que às vezes pergunta, quando é que a senhora, qual que é a próxima prova que a senhora vai julgar? Porque eu tenho umas mulinhas novas para estrear, e eu queria levar. Aí eu até brinco, né, falo, obrigado, né? Aí eles até comentam, falam, não, mas aqui a senhora tem mão leve e tal, e como é estreia, então a gente prefere que seja mais de boa e tal.
Então, isso para mim é muito gratificante, né? E as provas grandes que eu já tive a oportunidade de julgar, então aí você chega e você fala, meu Deus, que responsabilidade, Não né? é? Então, eu sempre falo, ai Senhor, eu monto, o Senhor conduz e decide aí por mim. Inclusive, Não, passou uma pergunta aqui, eu não consegui ler o nome da pessoa que perguntou. Eu não sei se É. vocês pegaram aí, mas perguntando mais ou menos o seguinte: se você já passou por algum tipo de machismo ou preconceito algum lugar que você foi. Já aconteceu algumas vezes e teve sim um fato que foi a Isa marcou. Raquel que perguntou. Isa Raquel, boa Legal. noite. Eu julguei 3 anos consecutivos a prova de Barretos, no Ar do Sertão. E aí a primeira que eu fui foi bacana, assim, que eu imaginava que seriam 2 jurados, né? E aí, poucos dias antes, o Silvio comentou comigo, né? E aí, quem que vai julgar com você em Barretos? Aí eu ainda brinquei, né? Eu falei, é Deus e eu no Ar do Sertão. Não Aí é? ele falou, como assim? Que E legal. tal, né? Eu falei, eles fizeram a opção de um jurado só e tal, você vai fazer a opção e eu vou julgar. Beleza, fomos. E aí eu cheguei também, esse lance que eu comentei, né? Deu parada, aí eu olhei num canto, uma mula já empinando, a hora que foi arriar, já querendo cair de costa, e eu só observando aquilo, né? Aí fomos fazer o julgamento da morfologia, aí entrou um lote de mulinhas, acho que 11 ou 12 mulinhas de 6 meses a 1 ano, e tipo, você olha, né, tudo uma coisa só, né? Então aí você tem que afinar o olho e fazer o julgamento. E aí eu lembro que depois, na hora que começou as categorias do julgamento de jumento, eu soube depois, né, que tinha um criador lá fora e ele estava indignado, onde é que ele estava com a cabeça, que ele nunca viu falar isso, mulher julgar mula, julgar jumento, e não sei o que e tal. E graças a Deus, né, o jumento dele era muito bom e ganhou. E aí depois Nossa. que passou, Aí ele ele não reclamou entrou, mais. aí ele entrou na pista, né? Estendeu a mão, me cumprimentou, ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa, eu tava ali fora, bravo, e eu fiquei pensando onde é que esse povo, onde que arrumaram, da onde que essa mulher saiu de julgar muda, julgar jumento, eu quero ver o que, que ela vai arrumar. E aí foi bacana, aí ele falou, poxa, parabéns, muito bacana teu trabalho e tal. Então, de vez em quando tem umas coisinhas do tipo, mas a gente tira de letra. Que legal, Dalva. Muito bom. Que bacana. Ô, Dalva, conta pra mim uma coisa. Qual que é aquele animal que fez a diferença na sua carreira? Aquele que você teve, que foi seu xodó? A gente, normalmente a gente tem um animal assim, a gente tem vários, né? Quem compete, tem, acaba tendo mais e tudo. Mas se você fosse assim, pensar num animal especial na sua carreira, qual seria e por quê? Bom, não pode ser 2? Pode. Tá. O Power, o Betina, um beijo para você, espetáculo. Na realidade, nós tivemos um cavalo que foi o início, foi a minha estreia, e que foi o Real, J. Vila Helena, que foi um cavalo que foi o meu primeiro curso de doma, e era um cavalo muito bom de marcha, e ele marcou, porque aí eu comecei a fazer muito curso de rédeas, doma, e rédeas, e rédeas, e rédeas com ele, e ele marcou porque o manga larga sempre tinha a fama de ser um cavalo nervoso, e aquela coisa toda. E aí o juiz, como ele foi o primeiro que eu comecei a apresentar, enfim, ele marcou muito. E quando o juiz veio marcar ele aqui em casa, no definitivo, e ele fez a avaliação do passo, fez na marcha, aí ele parou assim com a prancheta, olhou para mim e falou, Dalva,
agora é a hora do galope. Dá para galopar? Como assim dá para galopar, né? E aí, como eu falei, né, eu tava, nossa, fissurada nessa história de rédeas, e eu botei perna nele assim, ele tirou a garupa e partiu parado, né? Já saiu na Que mão legal. assim, parado, Ele falou, não, parou. Eu assustei, eu falei, mas ele tá na mão certa, né? Não tá na mão errada. Ele falou, não, isso aí eu não acredito, faz de novo. Aí eu ainda brinquei, falei, que lado que você quer, né? Nossa, E que aí legal. eu botei perna e ele partia parado mesmo, sabe? Dos dois lados. Eu só vi o topetinho dele balançando assim, era luxo. E isso marcou, porque ele falava que o manga larga não faria e ele nunca tinha visto, né, galopar, e principalmente desse jeito. E Madonna do Vassoural, a Madonna da Fazenda Vassoural, né, da Bia Biasbeck, foi uma égua que ficou alojada aqui, entre outros animais dela, mas ela era uma égua, assim, de temperamento ímpar, qualidade de sela, então ela foi campeã da final da Copa, foi reservada grande, e só que, além de tudo isso, eu tive a grata surpresa, né? Ele eternizou que a Nacional de São João, quando a gente começou a ver as publicações, né, que ia acontecer nacional, eu olhei a foto, assim, que ia fazer a propaganda da Nacional, Madonna e eu. Então, eu falei, peraí, acho que eu conheço essa foto. Que E aí, por legal. 3 anos, né, foi a logo oficial da Nacional, então eternizou. Ela também foi, assim, um animal que marcou muito. Como você falou, na realidade, para mim, todos são marcantes, né, todos têm uma Aham. história. Não gosto na hora que nenhum vai embora, né? Que vem para treinar, é Sim. tudo lindo. Mas na hora que vai embora, eu não gosto de ver nem embarcar. Já o Silvio, os meninos se embarcam lá e que eu não, essa parte não é comigo. Aham. Mas é Ô, isso. Dalva, você tocou num ponto que eu vejo que é uma dor de vários treinadores, né? Que é muitas vezes não conseguir manter, às vezes, o proprietário, não sei se é animado ou disposto, Entusiasmado. entusiasmado a chegar né, a terminar um trabalho, se for uma Copa de um ano, se for um nacional. E a gente vê que muitas vezes, eu já passei por isso, muitas vezes o animal começa a melhorar, ele pega, leva para outro e acaba, né, buscando às vezes o cara mais experiente, tudo. Queria saber se você já passou por isso, por exemplo, você está preparando um cavalo e aí quando você viu que estava muito bem, alguém pegou e levou para outro treinador. E se você não passou, se já passou, mas eu queria saber se você toma algum cuidado para que isso não aconteça, para você realmente conseguir pegar um cavalo e fazer um trabalho mais a longo prazo com ele. Você tem alguma dica para dar para os treinadores ou não? Ô, Ricardo, como diz o tema da live, né? Se é possível viver do cavalo. Isso é um detalhe que eu prezo, autenticidade, né? Transparência, a verdade, né? Eu acho que você tem que sempre ser muito franco, expor as qualidades, obviamente, que na maioria das vezes já são notadas, mas não deixar de expor, né, alguma deficiência, seja morfológica, seja no andamento, na aptidão do animal para qualquer área. Beleza, mas eu passei por isso sim, e não faz muito tempo, mas eu fiquei feliz até, aproveito o gancho para comentar, porque o animal acabou de sair daqui e na semana seguinte competiu e eu ouvi o comentário do juiz falando que foi o animal melhor equitado, de melhor condução do páreo. Então isso eu fiquei Que muito legal, poxa. contente, isso assim valeu tudo. Mas é importante você tocar nesse assunto, que é um assunto delicado, porque o cliente, né, o proprietário, o criador, o usuário,
o expositor, que seja, ele vive uma expectativa muito grande e, assim, uma ansiedade gigante, e nem sempre ele tem a paciência, né, de esperar o tempo do animal, né? Então, tem pessoas que... eu acho, volto de novo, a base é fundamental, né? Então, não tem Uhum. como você manter um cavalo, você montou ele 15, 20 dias, sem ele ter base nenhuma, não ter uma musculatura definida, ele não vai sustentar, você tem que fazer alguma forma, suplementar, medicar, fazer alguma coisa que sai fora do que o animal realmente daria para fazer. Então, como eu particularmente gosto muito da franqueza, da sinceridade, né? E acontece muito da pessoa chegar, olha, eu quero para tal prova, para tal cidade, que é tal dia, a gente vai trabalhar para isso, mas se o seu animal, não, mas eu quero que vai desse jeito mesmo e tal. Você tem que expor, tá, a gente vai estar levando, mas acontece isso, porque quem está envolvido, quem tem o hábito, quem vive isso, praticamente já vai, como se diz, ditar, né, o que vai acontecer no evento, com os concorrentes e tudo mais. Mas o Exatamente. conselho é esse, independente do que a pessoa queira, se você tem que sacrificar algo, que se você tem que sacrificar o animal, principalmente, para fazer tais coisas, eu particularmente, eu acho que, então, pode levar para outro lugar, né? Que siga o treinamento, tenha sucesso, Deus abençoe, mas não se submeta a fazer nada que vá comprometer o animal, entendeu? Isso, para mim, eu prezo demais. Eu acho importantíssimo, né, a gente não passar por cima dos nossos princípios e valores, né, Dalva? Eu desisti, né, acabei parando o campeonato nacional que estava correndo esse ano, justamente pensando no bem-estar, assim, do cavalo que eu estava correndo, e nada tinha me feito desistir, mas aí quando eu vi que não, que já tinha dado para ele, sabe? O cavalo já me deu muito, cara, não precisa mais. Então, eu acho que é não passar, né, ter princípios e valores bem definidos, como você falou, e tem que entender uma coisa que eu sempre às vezes me perguntava quando eu era mais jovem, por que muitas vezes alguns caras ganhavam muito mais do que eu. E eu me perguntei muito isso na final de um campeonato, do primeiro campeonato nacional de rédeas que eu corri, e que provavelmente eu perdi porque o veterinário pediu para eu dar um repouso para o cavalo. Mas o cavalo não mancou, não tinha nada. Era um cavalo que ele, né, ele correu, ele nunca tinha corrido prova, ele viajou para o Rio, fez algumas provas no Rio de Janeiro, mas ele, sabe, falou, cara, você puder dar um descanso para ele de uns 15 dias aí, e ele não podia ter descansado, porque ele era um cavalo muito para frente, né? Mas eu dei o descanso que o veterinário falou. E na prova, até hoje eu tenho a prova, a gente viu que sim, eu perdi porque ele correu demais na prova, ele estava com muito gás. Mas eu perdi a prova, mas não deixei de fazer o melhor para o cavalo. Sim. Então eu comecei a entender que o meu. Eu sempre, quando eu fosse competir com pessoas que vão para a prova a qualquer custo, é bem provável que eu perderia várias provas. Porque eu não ia estar levando o cavalo onde alguns competidores levam. E, né, alguns que a gente sabe que levam o cavalo além do limite, né? Então eu sabia que eu ia ter menos chance sempre de ganhar do que muitos outros. E para mim tudo bem. Mas no começo eu não entendia isso, sabe? E quando eu entendi que isso era um alinhamento de princípios e valores, eu vi que tá tudo bem. Acho importante a gente ter isso na mente, né? Eu prezo isso porque eu vejo tanto treinando e apresentando quanto julgando, é comum você ver animais jovens, né? Você vê cavalos mirim, júnior e éguas que você vê na pista assim, show. E daqui a pouco você para pensar, mas cadê
cadê fulano? Cadê ciclano? A maioria já parou, já machucou. O Silvio e eu sempre falamos isso, né? Que o cavalo, ele é um atleta e todo atleta está sujeito à lesão, Sim, né? claro. Então, a gente já cuidando muito, a gente, nossa, fazendo tudo com carinho, com cuidado, dando descanso, tudo que tem que ser feito, a gente já sabe que corre risco. Então, aí, se a gente acaba excedendo, né, ao que você tem que fazer diariamente, a chance, e eu falo sempre isso, né? Algumas pessoas já me questionaram a maneira de condicionar, a maneira de trabalho. Eu falo, porque eu quero ter cavalo júnior, jovem, graduado, sênior, master, né? Não é só para umas categorias e daqui a pouco já, não, infelizmente, não dá mais. Exatamente. Eu acho que isso é um fator importantíssimo, né? E que, assim, muita gente, principalmente os jovens, né? Às vezes tem muita vontade de que as coisas aconteçam muito rápido, não respeitam ali. E às vezes não jovens, mas pessoas que não entendem, igual você falou, o tempo do cavalo. Acho que, né, a gente tem que entender tudo isso. Eu me lembro que uma vez eu fiz um curso de doma, foi um dos cursos que eu fiz para mais pessoas, e eu lembro que uma das pessoas que estava ajudando a gente a vender, ele prometeu que eu montaria nesse animal que estaria no curso, né? E aí eu fiz, ele acabou, ele desligou o telefone e falei, cara, nunca prometa isso, porque eu não prometo isso. Eu só vou montar se o animal deixar. Se não foi, eu pedi uma potrachuca que veio da serra, nunca tinha bebido nem água no coxo, sabe? Era selvagem mesmo. E aí eu falei, cara, você nunca vai prometer isso em curso meu. Então a pessoa vai em curso meu de doma, nunca aconteceu. Aconteceu um potro só que eu acabei tomando um coice e não montei. Mas os outros, todos eles eu montei, mas porque eles deixaram. Mas eu não prometo que eu vou montar. Entendeu? Porque é o tempo Sim, deles. Né? E eu não estou ali apresentando. Eu realmente, eu gosto de ensinar o que eu realmente faço em casa. Né? Então, muitas vezes eu não consigo montar. Então, é muito legal a gente ter essa... Porque se você monta, né? Você vai fazer um curso de 3 dias e monta um cavalo, que em casa você demoraria 5 dias, você está mostrando uma coisa que você não faz. Você está mais apresentando do que exatamente. ensinando as pessoas a esperar o tempo do cavalo e tudo. Então, eu me preocupo muito com isso, sabe? Porque senão tudo que a gente ensina, né, Dalva, as pessoas olham muito para o que a gente faz, né? E qualquer coisa, às vezes, mal entendida, mal interpretada, eles podem levar para a vida deles. E pode ter resultado ruim com isso, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, acho que realmente. Na realidade, eu também, né? Que eu falo muito e repito. O animal é como a gente. Ele tem que fazer, ele tem que ter prazer no que ele está fazendo e não fazer obrigado, né? Então, é comum a gente receber animal aqui, às vezes para recuperação, ou até mesmo para iniciar, que os de recuperação, ele vê a manta, se amarra ele assim, se ele vê a manta ou a sela, ele já fica ofegante, e já fica doido, e fica, assim, não querendo fazer nada. Então, alguma coisa aconteceu, né? Então, esses detalhezinhos, muita gente fala, isso aí é frescura de mulher, não precisa nada disso, não. Não, precisa sim. Eu aprendi algo num dos cursos que eu fiz com uma pessoa que eu prezo muito, aprendi demais com ele, que é o Tadeu Nogueira. Uhum. E ele falava sempre isso, ó, a nossa relação com o cavalo é a nossa no dia a dia. Você tem o teu limite, eu tenho o meu. Você me respeita, eu te respeito. Então, isso realmente tem que fazer valer, porque não é porque é animal, não é porque é burro, porque é mula, que ele tem que ser obrigado a fazer aquilo que ele não está preparado, porque as pessoas confundem muito. Eu falo também, né, que o desconhecido causa medo. Sim. E às vezes o cavalo, ele não quer fazer, não é por maldade, não é porque... E algumas pessoas usam essa expressão, nossa, mas é veiaco, hein? Eu falo, não, Né? gente, não tem nada a ver isso, Eu né? falo, o cavalo não Porque guarda mágoa, o cavalo não.
vai se vingar de você, isso não é assim, né? Exatamente, e ele aprende por repetição, né? Então, se eu estou convicta do que eu quero, eu sei passar, não tem por que ele não fazer. Eu repito isso assim muitas vezes, porque é a Exatamente. realidade, né? E aí, igual, por exemplo, antigamente, fazia-se a doma de que maneira? Irracional, né? Que era o lance de laçava, né? Aí a sensação dele de estar morrendo enforcado, ele manoteava. Aí o que, que as pessoas falavam? Ah, ainda é mal, vai dar manotada, não sei o quê. Exatamente. E aí amarrava, enfim, vocês já sabem de toda a história, não precisa eu comentar. Então, todos esses detalhes têm que ser levados em conta, essa sensibilidade, não tem essa que tem que obrigar, né? É uma coisa de cada vez, e o detalhe também importante, né, sobre eles assimilarem no alívio, né, e não na pressão. Então, às vezes, Sim. o cara tá, nossa, o cavalo já entregou, ele já cedeu, ele já pedindo pelo amor de Deus para o alívio, e não tem, né? E às vezes isso acontece muito no treinamento excessivo, né? De você perder uma base que você estava fazendo, justamente por isso, porque a ansiedade, né, de querer mais, e não para, vai pulando etapa, você acha que o animal está preparado para a próxima e ele ainda não está, ele não fixou, ele não fundamentou aquilo que foi passado, aí você já vai mais informação e mais informação, aí você acaba Exatamente. confundindo, né? E a gente sempre, é comum as pessoas me procurarem, ai, o meu cavalo não faz, ou então, ai, o meu cavalo faz isso. Ai, a gente sempre bota a culpa no animal. Um E a cavalo, culpa é nossa. O erro é nosso, né? Então, é os detalhes que a gente tem que observar no dia a dia e um conselho, né? Você quer entender de cavalo? Viva o cavalo, né? Não tem como você entender do cavalo se você não conviver, você não viver, você não se relacionar com ele. Você não tem como saber. E a partir do momento que você inicia essa relação, aí você não quer parar mais, né? Cada vez mais intensa. Ô, Dava, eu nunca vou cansar de repetir isso, né? Tem duas coisas. As pessoas me perguntam assim, Ricardo, qual a primeira coisa que você ensina para um potro chucro? A primeira coisa que eu ensino é ele a gostar de aprender. É a primeira coisa que eu ensino. Primeiro ele começar a gostar de aprender. Talvez a gente comece agora o treinamento de um potro chucro e pode ser que a gente vai documentar isso, vai ser legal para o pessoal ver. E a segunda coisa é que logo o primeiro dia do meu curso eu já falo assim, gente, se eu começar a falar alguma coisa aqui e vocês verem que o cavalo não validou, eu tô mentindo, tá? Eu não tenho razão. Eu tô errado. Que quem tem mais razão sobre o cavalo é ele mesmo. Né? A gente vê que tem muita gente que tem estudo hoje e busca um monte de estudo científico que eu acho muito bom, importantíssimo. Mas ninguém tem mais razão sobre o cavalo do que ele mesmo. Né? A gente é importantíssimo a gente não deixar de olhar e o que você falou, conviver com o cavalo. Né? Isso nunca vai Exato. trazer, nunca, sabe, anos de leitura, de livros, de vídeo na internet, de curso online, isso nunca vai ser superado por qualquer uma dessas coisas que a gente está vendo hoje em dia e que tem muito mais facilidade do que a gente tinha na nossa época. Então, não deixem realmente, né, de viver o cavalo como indivíduo ali mesmo, né? Eu falo uma coisa, eu baseio sempre na palavra, né? A palavra de Deus diz que o homem sofre por falta de entendimento, né? O entendimento da palavra. E eu trago isso para o cavalo, eu falo que tem tanto animal que sofre por falta de entendimento, de conhecimento de quem Exatamente. lida com eles, né? Então, isso realmente faz toda a diferença. Tem que fazer curso, tem que buscar conhecimento, tem que buscar essa relação de respeito, né? Porque se você quiser ter sucesso, mas se impondo sobre ele, não vai fluir, né? Ele tem Exatamente. que ser receptivo, ele tem que entender o que você tá passando.
essa cumplicidade é maravilhosa. Só quem vive essa cumplicidade é capaz de descrever, né, o que Exatamente. realmente acontece. Dalva, muito obrigado. Não sei se o Du tem mais alguma pergunta. O Du tá quietinho, tá caladinho, Du né? tá quietinho. Na Eu vi que verdade, alguém deixou aqui, ó, o Tarcísio, ele deixou uma pergunta aqui, ó. Boa noite. Qual a metragem para fazer um redondel para doma? Você quer responder ou Dalva? Você tem alguma preferência de tamanho de redondel? Ó, eu acho que o daqui de casa tem 18 metros de diâmetro. Eu não tenho certeza, mas eu posso me certificar disso. Não sei se você já tem uma ideia formada e tal, mas é que vários lugares que a gente vai, eles não são padronizados, né? É. Mas, Então, sobre o redondel, eu acho que uma medida legal é 8 de raio, que vai dar 16, né, o diâmetro. A gente fala do meio, né, do uhum, meio do sim, redondel até a ponta seria 8, só para o pessoal que às vezes não consegue visualizar. E assim, o que eu vejo é que os redondéis que são menores facilitam para você trabalhar um pouco mais do chão, que você fica mais próximo do cavalo. Mas quando você monta, os cavalos saem do redondel mais desalinhados. Por exemplo, quando você não tem uma pista, eu já treinei em lugares que não tinha pista. Aí eu optei em fazer um redondel maior, que aí os cavalos já saem mais alinhados. Então você sim, consegue ficar mais tempo num redondel maior, né? Aí com 9, com 10 de raio, né? Com 20 de sim, diâmetro. Aí ficam sim. redondelos bons para você treinar, né? E montados. Agora, os menores, eu acho que tem que ficar menos tempo porque os carros não alinham muito. Quando sai tudo fazendo um zigue-zague. E Então, eu vejo essa questão. aproveitando aí para quem não tem tanta experiência, algumas pessoas têm o hábito de rodar demais o animal, né? Ah, eu estou trabalhando e até montar eu estou rodando. E faz guia tanto no redondel quanto no cabo, né, do cabresto. Então, gente, muito cuidado com isso. Na hora que você está fazendo, não vai acontecer nada, né? Mas daqui a pouco vai ter problema de articulação, vai desenvolver as taras, vão vir as ovas e vamos ter cavalo com problema, né? A gente vai estar reduzindo a vida dos cavalos aí, os atletas, né? Em qualquer modalidade. Então, gente, por favor, não fiquem rodando, né, o animal, principalmente no cabo, que a guia se torna mais curta ainda, ele força cada vez mais os membros, então, Não, e já futuramente, vem cheio de problema. resistência pra gente, né? Às vezes já vem com um lado muito mais mole que o outro pra gente montar. Sim, Dá um trabalho sim, danado, né? Então, assim, exatamente. eu sou totalmente dessa opinião. Eu prefiro um cavalo que não colocaram cabresto do que um cavalo, às vezes, muito mexido e mal mexido, né? Um cara que não sabe fazer esse trabalho, porque realmente dá muito mais trabalho para a gente treinar depois. Eles já vêm com os vícios que é difícil de tirar, né? Isso tanto o Exatamente. cavalo quanto o cavaleiro. É um dos primeiros garanhões manga larga que eu domei. Ele veio com esse vício, ele só virava para um lado, para o outro lado, e aí, do mesmo jeito que ele fazia na guia, ele empacava, montado ficou a mesma coisa. Na hora que você Meu montava, Deus, para aquele lado que ele não rodava, ele empacava também. não Então, e deu trabalho queria, para tirar, difícil, é difícil. né? Mas bom, vamos que Isso, lá. bacana. Antes de eu ir com a minha pergunta, você falou tá quietinho, Dalva, eu aprendi uma coisa. Quem fala, planta e quem ouve, colhe. Isso eu tô colhendo aqui. Ah, Vamos lá. muito bem, muito bem. O Tião Pedrosa, quero mandar um abraço. Boa noite, Tião, tá aí ô com a Tião, um gente, abraço. parceiraço nosso aqui do Vale do Paraíba. Ele colocou aqui o seguinte, Dalvo, o quanto se faz importante a presença e a liderança da Marisa à frente do Aras Lagoinha, um dos grandes pilares da raça manga larga, sendo dirigido por uma mulher há décadas. O Aras Lagoinha, né, fica aqui no Vale do Paraíba, pertinho de casa, e o Tião é um gênio do cavalo, um grande entendedor dos esportes equestres, então ele foi muito sábio em colocar essa questão, pelo fato da Marisa ser uma mulher, e você aqui está representando esse público feminino. Até você falou que a égua, né? Uma égua que ficou da história era prefixo PEC aí, né?
Vassoural, da Bia Ah, Becker. Mas a tá, Marisa, entendi. Eu confundi. ela é uma querida e não tem como falar de cavalo pampa, falar de pelagem, né? E não falar da Marisa, não falar do Paulo, né? Não, isso é impossível. E teve uma nacional que foi em Bauru e eu estava trabalhando um potro, ia ser puxado, né? E um potro, ai, temperamental, ele era muito difícil. E eu fui apresentar e lá um monte de gente me ajudando a aquecer o potro. O Silvio rodou, o outro rodou e tal, tal, tal. Aí um amigo nosso falou, Dalva, não vai entrar com esse potro não, que ele vai te pegar lá dentro. Eu falei, não, mas eu trabalhei o cavalo o ano inteiro, né? Chega no Nacional, eu falei, vou tentar. Eu falei, se não der certo, vocês correm lá e me ajudam. E aí eu entrei, ele foi quarto Olha, no páreo, e quem entregou o troféu para mim foi a Marisa. E que isso legal. marcou, porque ela olhou para mim e falou, olha, se um dia você pensar em parar, ela falou, eu não vou deixar. Ela falou, eu nunca vi mulher apresentando cavalo no cabresto, nunca vi mulher apresentando montado, então eu não vou deixar separar. Que Então, legal. ela nossa, não tem como falar de pelagem, ela é uma entusiasta, né? Ela está sempre lutando, sempre lutou pela manga larga, e a pelagem é o que encanta, né? A nossa raça são as linhagens PEC. Então, um abraço, Marisa e Paulo, que Deus continue abençoando vocês. Eu todo ano eu ficava. Eu tinha a oportunidade de ficar próximo da Marisa na exposição que tinha em Taubaté, né? Uhum. Na exposição da cidade. Então era muito legal que a Marisa ficava ali na pista e eu ficava ali cobrindo eventos também, era bem legal. E eu vi que ela realmente, o quanto ela é apaixonada, é uma pessoa que incrível, né? De uma energia muito boa. É, Abração, Marisa. E ela tá fazendo agora uns vídeos tão legais, não sei se você já viu, tá, acompanha, mas ela vi, faz com uma coisa tão certeza. diferente, muito bacana. É uma Muito entusiasta, bom, né? Vídeos lindos até ela realmente. tá fazendo, bem legal. E, Parabéns, Marisa. eu aproveito também, né, falando aí de pessoas especiais. Um beijo grande para Elisandra Mancini, Padri, Oh, principalmente para Elisandra, né, porque essa live tá acontecendo em função exatamente, do carinho dela com a gente, né? Então, um beijo exatamente. É uma muito querida. grande. E a gente briga toda hora que eu falo, ó, cavalo não é pet, viu? Coisa linda de Exatamente. mamãe. Isso aí, Um cavalo isso aí. Muito bom, Eu costumo parabéns. falar que eu o fico seguinte, pegando. seja pro seu cavalo o pai que você não consegue ser pro seu filho, de educação. Exatamente. Não é? Isso faz toda a diferença. Então, ó, Elisandra, você está ouvindo aí, né? O que que acontece? E vou frisar aqui para quando você assistir, você lembrar, cavalo não é pet, É tá isso bom? É isso aí. aí. Bom, Beijão, Ricardo, minha Elisandra. pergunta Obrigado, para a viu? Dalva, agradecer a Elisandra aí. Minha pergunta final para a Dalva é a seguinte, Dalva, vamos fazer uma viagem aqui, faz de conta que a gente tem aqui uma máquina do tempo, e aí você conseguisse entrar lá e voltasse alguns anos atrás, lá no início, quando a Dalva resolveu realmente ser uma profissional do cavalo. Se você pudesse dar um conselho para a Dalva lá atrás, qual seria o conselho que você daria? Poxa. Nossa, você falou isso, eu entrei no túnel e tô indo lá atrás. Você entendeu porque eu fiquei Realmente, quietinho, né? exatamente. Você ficou quietinho, mas quando você abriu a boca, olha aí. Ó, é muito bacana isso realmente, mas o conselho que eu dou, eu faço valer o que eu vivi lá no passado, não desistir. Busquei conhecimento, busquei viver o cavalo e não se abalar pelos desafios, jamais, né? Porque eles existem e é para serem superados com a nossa dedicação, né? Com a nossa insistência, e a minha base, com certeza, Deus, em primeiro lugar, isso é fato, né? A palavra diz buscar primeiro o reino de Deus e a Exatamente. sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, essa conexão com Deus tem que fazer valer, e não desista, gente, não desista, corra atrás,
principalmente para as mulheres. E tem muitos homens, muitos rapazes que querem iniciar, querem viver do cavalo. Então, vão se especializar, vão fazer cursos, vão viver o cavalo realmente, para viver com excelência, porque ele é um ser que é um espetáculo, né? Essa convivência é fantástica e é isso. Não desista, corra atrás que tudo é possível ao que crer. Amém. Muito legal, Top. Dalva. Dalva, Bom. parabéns pela sua história. Você tá, Obrigada. eu tenho certeza que tem muita gente que você incentiva, né? Continua com o seu trabalho. O trabalho que você faz falando de Deus eu acho incrível, né? Não para, né? Acho que você sabe, né, que é a nossa missão, tem que falar mesmo. Eu acho muito incrível você fazer esse trabalho com louvor aí. E eu queria que você deixasse para o pessoal como é que faz para eles te encontrarem. Para quem quer fazer curso com a Dalva, para quem quer tirar dúvida, como é que faz para te encontrar, Dalva? Bom, tem a minha página, né? Aqui no Instagram, Dalva Marques Oficial. Tem o canal que eu iniciei, né, no YouTube. O meu telefone que já está na minha bio. Então, as pessoas têm fácil acesso, né? E querendo conhecer o Rancho Bigorna, prazer gigante receber todo mundo aqui. Como eu reforço o convite que eu fiz a vocês. E estou à disposição, estou fazendo, né, os workshops, estou dando assessoria, né, de treinamento e apresentação nos equinos e nos muares. Então, aproveito para deixar um forte abraço aí para os nossos amigos e clientes. Para o Silvio, né, meu amor, meu filho Isso. Otávio, para toda a minha Abraço, família, para Silvio. todos vocês, Abraço, os amigos todos que Otávio. entraram aí, eu não consegui falar de todo mundo, né, mas um beijo grande para vocês. E estamos aqui, precisando, estou à disposição. E agradecer o convite mais uma vez, né, que foi incrível, um bate-papo muito bacana, muito saudável e que me trouxe grandes recordações. Que legal, Dalva. A gente só tem a te agradecer por, né, dar o teu tempo aí tão precioso para nós, e foi muito aprendizado que a gente teve com você. E a gente também está à disposição no que você precisar. Você pode contar com a gente, você ganhou 2 amigos aqui. E agradeço. pode contar com a gente sim para o que deve é. Tá bom? Muito Dalva. obrigada, eu digo mesmo. Dalva, Um grande abraço. Um abraço aí no Silvio, no Otávio, por mim também. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no canal do Ricardo. Se você não conseguiu assistir inteiro, assista. Se teve conteúdo, se esse conteúdo foi relevante, compartilhe o link dessa live com seus amigos. Não deixe de fazer seu comentário, deixa sua pergunta. A gente está no direct, a equipe está empenhada lá no WhatsApp também. Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, está no link na minha bio, na bio do Ricardo. E semana que vem, na terça-feira, tem um outro mega convidado. Conto com vocês aqui. Dalva, para você eu queria deixar a seguinte mensagem. Eu também andei olhando seu conteúdo lá no Instagram e eu tenho uma máxima comigo. Eu nem sei se isso é verdade ou não, mas quando a gente vive uma coisa muito intensa, ela se torna uma verdade. Um dia a gente vai passar dessa para melhor. E a gente vai chegar lá, vai ter um acerto de conta. Eu não sei se é com Deus, com Nossa Senhora, com Jesus. Vai ter um graduado lá. E vai ter um livro de prestação de contas. E eu acredito que a primeira coisa que a gente vai prestar conta é da criação e da educação dos nossos filhos. Entendendo a maneira com que você fala de Deus, entendendo a maneira com que você trata as pessoas, entendendo a maneira com que você lida com os cavalos e o carinho e o amor que você tem declarado pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua família, eu quero te falar o seguinte, com absoluta certeza, essa conta do seu pai e da sua mãe tá paga, tá? Eles criaram de fato uma grande mulher. Parabéns, que Deus abençoe, viu? Obrigada, não sei nem o que falar, só pedir que Deus abençoe você e todos os seus, assim, poderosamente, sempre, tá bom? Amém. Tamo junto, Ricardo. Beijo no coração, não se esqueça, a vida é dura só para quem é mole. Exatamente. Eu vou deixar só um recado aqui pro pessoal, que é o seguinte, ó, tava esquecendo até, tem muita gente esses dias perguntando sobre curso presencial, online, mentoria. Hoje teve uma moça que perguntou sobre assessoria. Então, assim, os cursos,
Presencial, logo, logo a gente deve marcar algum, agora que eu vou começar a treinar, né, o outro do projeto. Então, é só o pessoal clicar lá no link que está na bio, entrar no grupo do WhatsApp, que a gente vai estar avisando vocês por lá. E os cursos online não estão abertas as inscrições ainda, mas em breve a gente vai abrir, a gente vai avisar vocês também sobre isso. Tá bom? Então, fiquem tranquilos e que a gente vai entrando em contato e a gente vai contando as novidades todas para vocês assim que a gente for abrindo vagas aí. Tá joia, pessoal? Ansiedade, enquanto isso a gente vai falando lá no... Vai vir coisa boa. Né? Tá joia? Desejo sucesso. Dalva, obrigado, Dalva. Tudo de bom. Du, brigadão, irmão. Fica com Deus. Abraço para todos. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.